Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos aprender sobre o período das regências. Este período foi marcado por inúmeras disputas de poder, já que então o nosso imperador, Dom João, já não estava mais no Brasil, né? Porque ele teve que se abdicar do trono por forças populares. E então a ideia naquele contexto era deixar o seu filho para herdeiro. Mas nesse ato, ou seja, nesse tempo, até o filho pegar a maioridade, aconteceu bastante coisa. Então vamos ver. O período das regências iniciou-se em consequência da renúncia de Dom Pedro I em favor de seu filho e foi marcado por grandes instabilidades políticas e revoltas sociais ocorridas nas províncias. Este período é caracterizado por momentos de grande conturbação no Brasil, com várias revoltas civis. Termina com o golpe da maioridade que levou ao trono Dom Pedro II aos 14 anos de idade. Então, como a gente viu aqui na nossa tela, essa conturbação e essas revoltas civis aí, era principalmente por causa de um novo pensamento que estava surgindo no Brasil, um pensamento liberal. E esse pensamento liberal irá se confrontar com o pensamento conservador. Continuando, no contexto histórico, o primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o sucessor naturalmente era o seu filho. E esses confrontos, então, é porque, como a gente viu nas aulas anteriores, Portugal queria reestabelecer a colônia no Brasil. Continuando, então nós temos aqui, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e, por lei, não poderia ser coroado imperador do Brasil até que completasse a maioridade. A vida de Pedro, então, ela não foi nada fácil. Quando foi comunicado a esse menino, essa criança, que ela seria o futuro imperador do Brasil, então começou-se uma série de investida na sua educação. Há relatos, então, que José de Bonifácios, até quando ficou tutoriando este garoto, né, o Dom Pedro II, ou colocava para estudar das 7 horas até as 10 horas da noite, constantemente. Isso futuramente vai trazer uma formação acadêmica muito grande para o jovem Pedro, que será até elogiado por grandes pensadores, até da filosofia, como Nietzsche o elogiou, assim como Charles Darwin. Continuando, assim a saída legal existente e que constava na Constituição em 1824 era de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos. Mas seu fim foi antecipado para 1840, por meio de um golpe parlamentar. Então, aí que se instaura o golpe da maioridade. Então, reduz a maioridade para 14 anos. Continuando, o período regencial ficou marcado pela intensa movimentação política que acontecia no país. Liberais moderados, em geral, eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador. Defendiam uma monarquia constitucional no país e tinha no Padre Feijó o seu maior representante. Então, o Padre Feijó, então, ele pegou o poder, né, nessa época, até um momento em que o Pedro pudesse pegar ser o imperador. Mas, lembre-se bem, havia grande revolta naquele contexto, tá? E essa revolta não era uma revolta assim, entre os nobres ali de querer o bem real do país, não. Era uma revolta mais por disputa de poder e de ideologia. Assim nós vamos ter. Liberais exaltados eram defensores abertos do federalismo, isto é, de ampliar a autonomia das províncias brasileiras. Alguns dos exaltados eram defensores da República, e o nome mais influente desse grupo foi Cipriano Barata. Restauradores eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro, e tinham nos irmãos Andrada, José Bonifácio, era um deles,
e os seus maiores expoentes. José Bonifácio foi o tutor de Dom Pedro II. Continuando, aí nesse esquema que está presente no PAC de vocês podem observar contexto: ausência de autoridade monárquica, regência trina provisória, regência trina permanente, Código do Processo Criminal e Guarda Nacional. Depois, o que é mais importante aqui é o golpe da maioridade. Então, ele foi aprovado em 24 de julho de 1840 e levou à coroação de Dom Pedro em julho de 1841. Retorno dos liberais ao poder. Na verdade, aí, então, o Pedro ele passa a ser orientado pelos liberais. Então, nós vamos ter as revoltas, a cabanagem, que aconteceu na província do Pará. Nós vamos ter a sabinada, que aconteceu na província da Bahia. A balaiada, que aconteceu na província do Maranhão. A Revolução da Farroupilha, né? A mais expoente, que foi um movimento separatista. E as causas foi altos impostos, exigência de mudança política, a exemplo da República Platinas. E os fatos principais dessa exposição aí, que é a Revolução da Farroupilha, que é o expoente maior dessas revoltas, é a República de Piratini, ou República Juliana, e a Anistia, que são os principais fatos. Continuando, o Partido Liberal propõe que a maioridade de Dom Pedro II seja antecipada. A ideia é levada à votação na Câmara, mas não é aprovada. Dessa maneira, os políticos tramam o golpe da maioridade, declarando Dom Pedro II maior de idade aos 14 anos. Um ano depois, Dom Pedro começa a governar o Brasil e tem início ao segundo reinado. Vamos treinar agora os conhecimentos com base no que a gente aprendeu até agora. Atenção. O período regencial 1831 até 1840 foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Letra A, balaiada no Maranhão. Letra B, sabinada na Bahia. Letra C, Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Letra D, revolta da Farroupilha no sul do país. Vamos lembrar aqui, então, Inconfidência Mineira é no tempo do Brasil colônia. Então, ela é a alternativa incorreta. Letra C. Número 2. O golpe da maioridade foi proposto pelos liberais moderados, liberais conservadores, liberais ou conservadores. Atenção. Então, o golpe foi feito pelos liberais. Tá? Os conservadores eles queriam que continuasse da mesma forma. Continuando aqui, questão número 3. O período regencial ficou marcado por, complete a oração, ser um período calmo e próspero. Letra B, ser um período democrático. Letra C, por uma série de revoltas. Letra D, pela conquista do sufrágio universal. Sufrágio universal é o direito ao voto. Então, se a gente está discutindo um contexto monárquico, né, ou império, nós temos a alternativa correta, a letra C, por uma série de revoltas. Termina aqui a nossa aula e até a próxima.